Espero que sim. Bora para mais uma aula de Química. Hoje o assunto é pH e pOH, uma introdução, certo? Bora para a aula, vamos começar. Bom, galera, a gente está nessa odisseia, nessa grande viagem, que é o estudo do equilíbrio químico, é um estudo que já vem desde o início do segundo bimestre e vai nos acompanhar até o final dele, certo? A gente já veio evoluindo bastante os nossos estudos e se alguém te perguntar assim, né, qual é o grande foco de estudo do equilíbrio químico? O foco é reações reversíveis, certo? Desde que você começou a estudar esse assunto, a sua mente se abriu para uma nova compreensão de reação química, aonde o reagente e o produto podem ficar se transformando um no outro, saca? O reagente se transforma em produto ao mesmo tempo que o produto se transforma em reagente, beleza? A ideia principal por trás do rolê do equilíbrio químico era a seguinte, deixa eu catar o meu laser, né? Não vou riscar nada aqui agora, mas enfim, a ideia é bem simples, né? Os reagentes são colocados para reagir, eles reagem de acordo com a proporção do balanceamento, que a gente chamava naquela tabelinha de x, né, e multiplicava esse x pelo número que cada espécie tinha, né, no balanceamento. E ao final, ao passar de um certo instante de tempo, vai ocorrer o equilíbrio entre produtos e reagentes. Nesse momento, você já sabe disso, as concentrações de reagentes e produtos se tornam o quê? Constantes, beleza? Então, essa era a ideia básica, era a ideia principal do equilíbrio químico, que você já está bastante familiarizado, beleza? Pois bem, galera, a gente estudou já várias constantes de equilíbrio diferentes. Estudamos a constante de equilíbrio em função da concentração, em função da pressão, estudamos a constante de ionização dos ácidos e a constante de ionização das bases. Além de, antes da prova da semana passada, eu tenho introduzido para você uma nova constante de equilíbrio que envolve o equilíbrio de autoionização da água, que a gente chamou de KW, certo? E ainda tem mais uma ou algumas, agora não me lembro ao certo, mas ainda existem outras constantes de equilíbrio que a gente vai explorar até terminar o equilíbrio químico de fato, beleza? Pois bem, e qual que é a ideia principal dessa aula de hoje, rapidamente? Né? É definir o que é o pH e o pOH, né? E a gente vai estudar isso daqui em soluções, certo? Então a gente vai analisar um ácido que está dissolvido na água, uma base que está dissolvida na água, que esteja dissolvida, que esteja solubilizada, dissolvida em um solvente, né? No nosso caso, normalmente o solvente vai ser a água, ok? Então vamos começar aqui rapidamente. Você já ouviu falar com certeza da escala de pH? Com certeza você já ouviu falar dela. Ela varia de 0 até 14, onde 7 é exatamente o meio dessa escala. Ou seja, o 7 é o ponto que a gente diz neutro. 7 é o pH neutro, ok? É o pH da água pura, certo? Tudo aquilo que estiver, que apresenta, né, pH abaixo do valor 7, ou seja, menor do que 7, é ácido, é considerado ácido. Tudo aquilo que apresenta pH maior do que 7, maior do que o neutro, a gente diz que é considerado básico, né? pH básico de determinada solução, certo? Beleza? Então isso aqui é bem tranquilo nessa pequena definição. É claro que quanto mais próximo do zero, ou melhor dizendo, né, quanto menor for o pH, mais ácido será o composto. E quanto maior for o pH, mais próximo lá do 14, mais básico será o composto. E defina já na sua cabeça, ou deixa anotado aí no seu caderno, que acidez e basicidade são como se fossem, fala no filme, antagonistas, né? Um é meio que o contrário do outro, e tal, acho que é isso, né? Então, assim, se a coisa é mais ácida, quer dizer que automaticamente ela é
básica, certo? E também, né, se a coisa é mais básica, quer dizer que ela é menos ácida. Por exemplo, o bleach, que seria, não é o anime bleach, né? A água sanitária, é uma solução básica. pH maior que 100. Beleza? Daí, serve só para contextualizar, galera. Bom, então é isso que a gente vai estudar hoje. pH e pOH. Né? Na verdade, eu falei do pH, a gente vai estudar também o pOH. Eu vou definir esses dois conceitos aqui para vocês. Então, o pH é um indicador, certo? É um indicador do quê? Da concentração de íons H+, que também pode chamar de H3 ou mais, que tem dentro de uma solução, certo? É um indicador da concentração de H+. E ele identifica se essa solução é ácida ou básica. Was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know. She'll just have them running out and in. Man, they want to sin. Talking deadly sin with Mrs. Lady. I don't understand why she hit them like. E é o resultado dessa conta negativo na frente, certo? Girl, you Pagar knocking na me. real, lá na matemática, com certeza vocês já aprenderam. How you do Quando it, não like aparece you do? nada aqui embaixo do logaritmo, quer dizer que a base do logaritmo é 10. Então é o log da Baby, you concentração knocking na base 10 aqui, né? O log na base 10 I'm always é saying. enfim. Se a gente faz essa conta, a gente obtém o valor do pH e daí a gente pode dizer se a solução é ácida ou básica, certo? Pois bem, assim como existe o pH, que normalmente é o que a gente vai usar para dizer se a, se a coisa é ácida, está relacionado assim, né, mais com um rolê de acidez, assim, existe também o pOH, que é o contrário, né? Se o pH indica a concentração, é um indicador da concentração de H+ na solução, né? E o pOH é um indicador da concentração de OH, né? Só que é de OH-, que é o íon hidroxila, certo? Ele também vai indicar se a solução é ácida ou básica. Só que normalmente a gente não usa muito o pOH. Normalmente a gente usa o pH porque, né, mais fácil, né, mais direto, a galera se acostumou mais com ele. Mas o pOH também existe, ele é o contrário do pH. E é uma fórmula também, ó, é o logaritmo da concentração de hidroxila e o resultado dessa conta, eu coloco o sinal negativo na frente, beleza? Então deixa essas definições aí anotadas no seu caderno e tal, que é a partir dela que a gente vai se ocupar nessa aula de hoje e na próxima aula também. Bom, da onde que eu estou falando desse pH e desse pOH? Bom, galera, na aula passada, na aula antes da prova, né, eu falei para vocês que a constante de ionização da água é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, beleza? E esse número, a 25 graus Celsius, era igual a 10 elevado a menos 14. Isso daqui foi algo que a gente definiu na última aula. Se eu aplicar o seguinte, né, se eu esquecer desse kW aqui, né, que eu já coloquei o valor dele, se eu aplicar logaritmo dos dois lados dessa equação, olha só, e colocar o menos na frente do logaritmo, certo? O que eu vou conseguir obter? Só aqui, né, claro, ia ficar log da concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Tá? Vou repetir o menos aqui, né? E quando eu tenho o log de uma multiplicação, log de A vezes B, eu posso escrever isso como sendo log de A, que no caso aqui é a concentração de H+, mais o log de B, que no caso aqui é a concentração de OH-. Isso aqui é uma propriedade matemática, né, que existe. Opa, esqueci de fechar o parênteses. Propriedade matemática de logaritmos, certo? O log de uma multiplicação é a soma dos logs. Pois bem, galera, menos logaritmo de H+.
tá? Menos log DH+. Tá? Aí aqui, ó, mais, menos da frente, com o mais aqui, menos log DOH-, igual menos log de 10 elevado a menos 14, certo? Menos log DH+ é pH. Menos log DOH- é POH. E quando eu quero resolver um log de uma potência de 10, eu simplesmente corto o log com o 10 e levo em consideração somente a potência. Vai ficar menos 14. Portanto, pH mais POH, menos com menos mais, é igual a 14. Tá vendo? Ó? A gente consegue relacionar... Nossa, ficou feio esse 4, deixa eu arrumar aqui. A gente consegue relacionar o pH com o POH por meio de um número, né? Então, a partir disso aqui é bastante relevante. Mas olha só que legal, galera. A concentração, o kW tem que ficar constante, ele não pode deixar de valer 10 a menos 14 se a temperatura da água se manter a 25 graus Celsius. Então, quando a gente adiciona um ácido, a concentração de H+, que originalmente era 10 na menos 7, aumenta, né, se a gente adiciona um ácido na água. Então, ela vai lá, digamos, né, vou chutar um número aqui, 10 a menos 5 mol por litro. Ela aumenta até chegar em 10 a menos 5. Automaticamente, se eu adiciono um ácido que está liberando íons H+, a concentração de hidroxila vai diminuir. Antes ela era 10 a menos 7, e agora ela vai diminuir o suficiente para dar 10 a menos 14 aqui na conta, que seria 10 na menos 9. Certo? Se eu pegar essa concentração de H+, após a adição do ácido, e colocar aqui na fórmula do pH, que é menos log da concentração, H+, né? Deixa eu escrever aqui a fórmula certinha. Para resolver o log de uma potência de 10, eu corto o log com 10 e só olho a potência. Então fica assim, ó, pH é igual menos com menos 5, menos com menos, mais. pH é igual a 5. É claro, eu posso calcular o pOH se eu quiser pegar aqui, ó, a concentração de OH-. pOH é menos o logaritmo da concentração de OH-, que após a adição do ácido seria de 10 a menos 9. Resolvendo, corto o log com o 10, mas isso só pode fazer quando o logaritmo é só de uma potência de 10. Tá? E olho só a potência, que é menos 9. Menos da frente com o menos da potência, mais. pOH igual a 9. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho uma relação, né? 5 mais 9 dá 14. Essa relação é verdade, né? É verdade esse bilhete. Cara, essa relação aqui é super relevante, né, para os estudos de pH e de pOH. Certo? E, claro, né, se eu adiciono um ácido, o pH fica menor do que 7. Tá? Essa que é a ideia principal. Aqui tem um resuminho, né, que estava na apostila. Tá? Se você quiser aí, é só dar uma lida e tal, e show de bola. Galera, cuidado com a matemática básica, hein? Quanto maior for a concentração de H+ do meio, menor vai ser o valor do pH, certo? Porque aqui o logaritmo, né, quando a gente coloca esse log aqui na frente, ele dá meio que uma invertida no esquema, né? Ele pega um número, por exemplo, que é muito pequeno e transforma num número maior, né? Aqui seria H maiúsculo, né? Beleza? E se esse número aumenta, aí o valor final fica menorzinho, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, menos logaritmo de 10 na menos 4. Tá? Para resolver aqui, ó, corto o log com 10. Menos com menos, mais. pH igual a 4. Se eu estivesse analisando uma solução, né, obviamente, né, que tem
10 a menos 4 mol por litro de H+. Agora, se eu aumento a concentração de H+, nesse meio, se eu adiciono mais ácido, por exemplo, se a concentração de H+ vai para 10 a menos 1 mol por litro, olha como é que fica aqui, ó. Corto log com 10, menos com menos, mais pH igual a 1. Tá vendo? Então, aumentou a concentração de H+, vai diminuir o pH, vai ficar mais ácida a minha solução. Certo? Então, olha só que legal para finalizar essa aula com um exercício do Enem. Fala sobre uma plantinha com flor azul ou cor de rosa, a famosa hortênsia, né? E a cor da flor dessa planta depende do pH do solo em que ela está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea, cor de rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de x, aqui na base 10 e tal, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Legal. Para produzir essa planta cor-de-rosa, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Né? Quer saber qual que tem que ser o valor do x. Então, olha como que você faz caso você tenha aqui fazer a conta inversa, né? Se você tem a concentração de H+, você resolve o logaritmo aqui, direto. Agora, se você tem e calcula o pH, né, obviamente. Agora, se você tem o pH e precisa calcular a concentração de íon hidrogênio, aí você tem que fazer um esqueminha aqui. Olha só. Para que a flor seja rosa, para que ela seja a cor de rosa, o pH do solo tem que ser menor do que 8. Menor do que 8. Legal. Ou seja, menos logaritmo da concentração de hidrogênio, aqui é base 10, né? Tem que ser menor do que 8. Isso é o que está dizendo no exercício, né? Como que a gente vai resolver essa continha. Então, esse menos que está aqui, eu já vou ter que me livrar dele. O que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo por menos 1. Que seria a mesma coisa que eu passar o menos para o outro lado, né? Então, menos log de x vezes menos 1, mais log de x, base 10. E 8 vezes menos 1, menos 8. Só que quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, né, eu tenho que inverter aqui o sinalzinho dele, né? Agora aqui ficou maior. Tá? Muito bem. E daí, como que eu faço agora para resolver aqui essa conta, galera? Tá vendo esse 10 aqui da base do logaritmo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o 10, vou elevar a menos 8, então fica 10 elevado a menos 8. E vou pegar aqui o sinal do x. E vou igualar ao x que está aqui no logaritmo. Normalmente é assim que a gente resolve esse tipo de conta, né? Esse tipo de relação de logaritmo. Como aqui o exercício não está falando de igualdade, né? Estou usando uma desigualdade, não vou usar o igual, né? Eu vou usar x maior que 10 a menos 8 mol por litro. Mas será que é qualquer valor acima de 10 a menos 8? Ou será que é um valor maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7? Bem, a flor só vai ficar rosa se ela estiver em solo alcalino, ou seja, se ela estiver em solo básico, que é quando o pH é maior do que 7. Então, eu vou fazer uma outra continha aqui. Vou deixar aqui, né, x
x maior que 10 a menos 8. Vou apagar aqui agora essa outra parte. Vamos lá. Bom, então, para que ela fique rosa, o pH do solo tem que ser maior do que 7. Ou seja, menos o logaritmo na base 10 da concentração de hidrogênio tem que ser maior do que 7. Aplicando a mesma conta que eu fiz no exercício anterior, eu vou passar o número negativo para o outro lado, multiplicando essa equação 1 por menos 1. Vai ficar log base 10 de x. E do outro lado vai ficar menos 7. Daí, obviamente, eu tenho que inverter o sinal aqui da desigualdade, né? Porque eu multipliquei por menos 1. E agora é só fazer o seguinte, galera. Pegue a base aqui, ó, do logaritmo, eleva a menos 7 e iguala ao x aqui que está do lado do logaritmo. Claro, como essa questão não envolve igualdade, eu vou colocar o sinal da desigualdade. Né? X menor que 10 a menos 7 mol por litro. A concentração de H+, tem que ser menor do que 10 a menos 7 mol por litro. Né? Ou seja, resposta à letra E. Certo? Então é assim que a gente vai lidar com o pH. É claro, né? É difícil mesmo, é uma coisa assim, para um primeiro contato, é uma coisa meio curiosa mesmo, mas você vai se adaptando a isso, né? Você vai se familiarizando com o pH. E é legal, né, você começar a ter essa ideia, né, da onde que vem os cálculos e tal, para compreender quando é falado sobre pH em outras disciplinas também, né? Principalmente na biologia, né? Acho que é a única disciplina que não é a química que vai falar especificamente do pH, né, nas suas aulas. Certo, galera? Pois bem, eu deixo esse exercício da apostila para vocês praticarem, né, ao longo da semana. Dá para treinar pH, dá para treinar pOH com esse exercício aí, e vocês vão fazendo ao longo né, quando vocês tiverem um tempinho. Por que o pH é importante, né, que nem eu falei da biologia? Aqui tem um esquema da entrada de um ácido graxo na mitocôndria por um transportador de membrana aqui, né, no caso da membrana que separa a matriz do citossol, né, e tem o espaço intermembranoso ali da mitocôndria e tal. A entrada do ácido graxo é mediada por uma enzima. Aqui no caso a enzima é a carnitina aciltransferase 1. A entrada desse ácido graxo lá para a matriz mitocondrial, né, onde ele pode ser degradado, né, usado para gerar energia, por exemplo, numa situação que a pessoa está ali vários dias sem comer e começa a oxidar os seus ácidos graxos para obter energia. E a gente sabe, que isso é muito conhecido na área da biologia, que o pH, ou seja, a acidez do meio, é um fator crucial para o bom funcionamento ou para o mau funcionamento da enzima. Inclusive, existe o que a gente chama de pH ótimo para cada enzima. Certo? Cada enzima tem um pH onde a sua atividade é a melhor que ela poderia apresentar. Caso o pH varie dentro da célula, tal, no meio de uma reação química, comece a variar muito o pH, aí a enzima pode começar a perder a sua atividade, né, e não conseguir acelerar as reações que ela costuma acelerar. Por isso que o corpo humano tenta manter o tempo inteiro o pH meio constante, né, para que as enzimas não percam as suas atividades, certo? Então, é legal estudar isso, é legal compreender isso, perceber como mais esse conteúdo vai ajudar você a visualizar e a compreender de fato uma outra parte das ciências. Beleza, gente? Acho que é isso. O que mais? Aqui tem um
um texto que eu achei bem legal, que eu separei do livro de Bioquímica de Leninger, que fala sobre a beta-oxidação que alguns ursos fazem durante o período de hibernação. A beta-oxidação é uma das fases de reações químicas para a produção de energia a partir de lipídios, a partir de ácidos graxos, na verdade, né? Então você pode ler, se você quiser, um textozinho bem interessante que vai enriquecer o seu conhecimento. Valeu? E como hoje eu tenho que aplicar uma segunda chamada para algumas pessoas que não fizeram a prova na semana passada, eu deixo como trabalho para vocês começarem hoje no restinho dessa primeira aula e usar o tempo da próxima aula para começar e tal, né? Começar a fazer e tudo mais, ter isso certinho. Então as instruções estão no Scholar, né? Você vai encontrar o que tem que fazer e tal no trabalho. Basicamente você vai ter que pesquisar uma planta que você quiser, né? Que seja da sua escolha, que apresente propriedades medicinais. Certo? E ali você vai ter que dar uma descrição da planta, falar como é que ela é, né? Falar como que ela é usada, né? Como remédio, como que ela é administrada para uma pessoa, quais os efeitos, as propriedades medicinais dela, né? Como que ela age e principalmente qual que é a fórmula estrutural da substância de uma ou duas, ou de uma ou duas substâncias que estão dentro da planta e que apresentam essa propriedade medicinal. Certo? Aqui tem a fórmula estrutural, por exemplo, da acetomanana, que é um polissacarídeo que está dentro lá do gel de aloe vera, do gel de babosa, que apresenta propriedades, por exemplo, cicatrizantes e antineoplásicas. Ela consegue combater o câncer, né? E o legal também, que é interessante pesquisar isso, é ver se essa substância é solúvel em água, se ela é solúvel em óleo, se ela é solúvel em etanol, né? A acetomanana é uma substância hidrossolúvel. Aqui eu escrevi um hidrossolúvel, mas seria hidrossolúvel, né? Por causa das várias ligações de hidrogênio que ela pode realizar. Tá? Então eu vou mandar no material de apoio para vocês esse artigo que eu escrevi aqui agora num tempo que eu tinha livre, né, como exemplo, tá? Para vocês usarem como base, né, como inspiração. O ideal é que tenha de 1 a 2 páginas no máximo. E referências, galera. Olha como que eu coloquei as minhas referências. Eu usei um artigo de base, né, para a minha pesquisa, que é esse artigo 1. Usei a Wikipédia para procurar a fórmula da acemanana e usei um artigo que estava dentro desse artigo que eu usei como base, né, que era um artigo que as pessoas aqui usaram como referência e coloquei aqui também na minha pesquisa, beleza? Então, referência não pode esquecer. E é isso, galera. Bom trabalho para vocês, bom resto de semana. A gente se vê logo mais na semana que vem, se tudo der certo. Valeu, é nóis. Fui!